Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta para a nossa aula 10, onde continuaremos com multiplicação de números naturais, né? Nossa última aula desse trimestre de multiplicação, onde vocês vão ver a multiplicação com reagrupamento. Preste bastante atenção, vamos lá. Vamos relembrar o algoritmo da multiplicação, né? É importante vocês entenderem os termos da multiplicação. Então, os números, né, que usamos para multiplicar é chamado de fatores, nesse caso, 9 vezes 3. O 9 e o 3 são os fatores e o 27, o resultado, é chamado de produto. Fator, né? Os fatores também é chamado assim. Veja como funciona. O número 9 é o fator multiplicador e o número 3 é o fator multiplicando. E o número 27 é o resultado ou produto, certo? Agora vamos para multiplicação com reagrupamento. Observe a situação a seguir, né? Reagrupar é como já te expliquei para vocês lá anterior, né? Quando um número dá, você faz a multiplicação, deu 2 algarismos, você tem que colocar um número que representa a unidade, né, embaixo na continha e levar o número seguinte que representa a dezena, certo? Então, para incentivar a leitura da classe, a professora propôs um projeto de leitura onde cada aluno deveria ler 3 livros no primeiro semestre do ano. Se todos os 16 alunos da classe fizessem as leituras, quantos livros serão lidos ao todo, né? Registre a resolução de 2 formas diferentes. Se a professora pedir para registrar de 2 formas diferentes, você tem que pensar, né? Quais as formas eu vou representar essa multiplicação? Vamos lá? Então, multiplicação com reagrupamento representados de formas diferentes, né? Podemos representar de outras formas, né? Com desenho, você faz 16 conjuntos, cada conjunto representa o 3, né? São 16 conjuntos, né? São 16 alunos. Cada aluno vai ler 3 livros, então nós fazemos uma representação com desenho. Também podemos fazer a representação usando a adição de parcelas iguais, lembra? Então, olha como ficaria essa representação, né? 16 vezes 3, né? 3 mais 3 mais 3 e repetir o 3 por 16 vezes, né? 16 vezes 3 é igual a quanto? 48. Observe, por isso que nós temos que usar a multiplicação, porque se for usar a adição num número maior, para repetir um número 16 vezes vai ficar bem cansativo, não é isso? Vocês vão ver que usando o algoritmo, a continha, né, é bem mais fácil. Então, os alunos terão lido ao todo 48 livros no semestre. Fazendo a continha, como representado ao lado, é mais fácil. 16 vezes 3. Primeiro multiplica 3 vezes 6, né? 3 vezes 6 é igual a 18. Coloque o 8 embaixo do 3, né? E vai 1. O 1 vai lá juntar com o outro número 1, que representa a dezena. Agora nós podemos juntar o 1 com 1? Não. Primeiro faz a multiplicação, depois faz o reagrupamento. Primeiro multiplica, depois soma. Não esqueça dessa regra. Primeiro faça a multiplicação e depois soma o número que foi, certo? Então, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 mais 1, 4. Então, 16 vezes 3 é igual a 48. Outro exemplo, né, de multiplicação com reagrupamento. Em uma confeitaria são feitos 15 bolos por dia. Quantos bolos são feitos em 4 dias? Para saber o resultado, né, fazemos a multiplicação 15 vezes 4. Então, coloco 15 em cima, sempre o número que tiver mais algarismo em cima, o número que tem menos algarismo embaixo, certo? Então, multiplicamos 4 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20. 20 é formado por 2 algarismos, eu coloco 0. Vão o 2 vai lá para a dezena. Posso juntar o 2 com 1? Ainda não, lembra da regrinha.
Primeiro multiplica. Então, você vai multiplicar primeiro 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4, mais 2 igual a 6. Então, 15 vezes 4 é igual a 60. Vamos aos desafios de hoje? Desafio número 1. Um álbum de figurinha tem 36 páginas com 3 espaços para cada figurinha. Quantas figurinhas cabem no álbum? 36 páginas com espaço para 3 figurinhas. Para saber esse resultado, precisamos multiplicar 36 vezes 3. O desafio número 2. Um prédio tem 30 andares, tem 4 apartamentos por andar. Então, são 30 andares e 4 apartamentos por andar. Quantos apartamentos existem no prédio? Quantos apartamentos existem no prédio? Precisamos multiplicar 30 vezes 4. E o desafio número 3, em uma livraria há 5 prateleiras com 253 livros em cada uma. Quantos livros há em toda a livraria? Para saber essa quantidade, precisamos multiplicar 253 vezes 5. Vamos fazer essas continhas no quadro, certo? Vamos lá? Certo. Então, multiplicação com reagrupamento. Os desafios 1, 2 e 3. Desafio 1, nós precisamos saber a quantidade de figurinha. Então, são 36 vezes 3, não é isso? 36 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 6. Já decoraram quanto que é 3 vezes 6? Memorizaram lá na tabuada 3 vezes 6? O 6 3 vezes? Quem já sabe? 3 vezes 6 é igual a 18. Vamos conferir? 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, 3 vezes 6, 18. 18 é formado por 2 algarismos, né? O 1 e o 8. Então, colocamos o número que representa a unidade aqui embaixo e levamos o número 1. Podemos somar o 1 com o 3? Podemos, mas não agora. Primeiro faço o quê? A multiplicação. Lembra que eu falei, primeiro multiplica, depois soma o número que for. Então, 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 18 colocou o 8, foi 1. 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 10 é formado por 2 algarismos. Eu posso colocar aqui 10? Se eu colocar aqui, não, né? Porque eu fiz aqui para vocês no quadro de valores, ó. Unidade, dezena, centena. 10 é formado por 2 algarismos. Então, não vou colocar todo aqui. Vou colocar o 0 e o 1 aqui, ó. 36 vezes 3 é igual a 108. Por que eu coloco aqui? O 1 representa a centena. Certo? 36 vezes 3 igual a 108. Então, são 108 figurinhas. Aqui, desafio número 2. Eu preciso saber a quantidade de apartamento. Observe, 30 vezes 4. Quanto que é 30 vezes 4? Vamos multiplicar 4 vezes 0, 4 vezes 3. Lembra que eu falei para vocês, qualquer número vezes 0 é igual a 0? Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, 4 vezes 0, 0. Vai 1? Não. Nesse caso aqui não tem reagrupamento, né? 4 vezes 0 é 0. 0 é formado por um algarismo apenas. 4 vezes 3, né? 4 vezes 3 igual a 12. De novo, dezena, o número 2. Centena, o número 1. Então, são 120 apartamentos. Unidade, dezena e centena, é centena, dezena, unidade, 120. O desafio número 3. Nós precisamos saber a quantidade de livro. Vamos multiplicar 3, o 5 vezes 3, 5 vezes 5 e 5 vezes 2. Lembrando, o número que está embaixo sempre multiplica por todos os números que tiver em cima, né? São os fatores. 5 vezes 3, 5 vezes 3. Memorizaram quanto que é 5 vezes 3? 15. 5 vezes 3, 15, né? 15 é formado por 2 algarismos, eu coloco o número 5
Vou levar o 1 aqui para o quadro das dezenas. 5 vezes 5, né? Eu tenho 5 vezes 5. Memorizaram quanto que é o 5? 5 vezes já? A tabuada do 5 é muito fácil de decorar, né? Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Lembrando, 5 mais 5, 10, 15, 20 e 25. Então, 5 vezes 5 vezes 5, 25. Primeiro multiplico, depois eu somo. Então, 25 que deu aqui, do 5 vezes 5, com mais 1 que foi igual a 26. 26 é 2 algarismos. Eu posso colocar 26 aqui dentro desse quadrinho? Não, né? Então, coloco o número 6 e vou levar o 2 aqui para a centena. Certo? Então, agora, 5 vezes 2, né? O 5 duas vezes. 5 vezes 2 igual a 10. Com mais 2 é igual a 12. Então, nesse caso aqui, nós tínhamos que fazer mais uma casa, né? 5 vezes 10, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, nós temos mais uma casa, que é a casa da unidade de milhar. Então, 253 vezes 5 é igual a 1.265. Prof, eu tenho que fazer sempre o quadro? Por que eu faço esse quadro? É chamado de quadro de valores. Para facilitar essa compreensão, que você tem que entender qual é o número da unidade, qual é a dezena, qual é a centena, que vocês podem estar usando o caderno quadriculado, que eu sei que a maioria dos alunos tem, certo? Podemos fazer sem o quadrado? Podemos, né? 253 vezes 5. Lembrar sempre de alinhar os números, né? As unidades, vezes 5. Colocamos o 5 embaixo e fazemos a multiplicação, né? Vai dar a mesma coisa, só coloquei aqui dentro do quadro para facilitar a compreensão, né? Unidade, dezena e centena, certo? Então, 5 vezes 3, 25, 15, vai 1, 25, 26, vão 2, 5, e aqui vai dar o mesmo número, né? Pode fazer assim? Pode. Não tem problema nenhum. Só coloco dentro do quadrinho para que vocês possam compreender melhor essa organização. Podemos fazer essa conta, 253, colocar o 5 aqui no meio? Não. O 5 representa unidade, então o 5 tem que estar lá embaixo da unidade. Podemos colocar embaixo da centena? Também não. Então, por isso que a gente está usando esse quadriculado, para vocês compreenderem que ele tem que estar alinhado com a unidade, certo? É isso aí. Bons estudos e até a próxima aula.